tratar a todos. Mas quero fazer uma homenagem, quero fazer um chamamento especial àqueles que estão fortemente presentes, apesar de ausentes. René Arieldotti, Sérgio Pitombo, Ricardo Andreucci, Rogério Lauria Tucci, Otávio Leitão da Silveira, Francisco Assis Toledo, Jair Leonardo Lopes, André Palestra. Meus amigos, agora nomeados, eu vou falar em nosso nome. Em nome daqueles jovens que se reuniram, motivados por idealismo, em busca de uma humanização do direito penal. Se existe um lema que pode sintetizar o que constituiu a reforma penal e a lei de execução penal, parafraseando Foucault, eu diria que é humanizar e punir. Nós buscávamos uma forma de humanização da resposta penal para eliminar, como Pitombo lembrou, o critério da periculosidade, para não ter vergonha de dizer que o fundamento da punição está no reconhecimento da culpabilidade, de um direito penal do fato, e não de um direito penal do futuro, voltado não para aquilo que foi feito, mas para aquilo que pode ser feito, e que estabelecia um elevado grau de arbitrariedade. Mas eu quero antes voltar um pouco para uma problemática pessoal. Eu sempre fui um privilegiado, sempre tive serviçais. Sempre tive serviçais. E é lógico que a minha visão de mundo era uma visão de mundo deturpada. Apesar de beber nas águas límpidas do pensamento realiano, de que a pessoa humana é a fonte de todos os valores, na verdade, havia uma posição distante. Eu compreendia o que era a pessoa humana, mas eu não sentia. Quando fui sentir o que é a pessoa humana? Quando me enderecei ao direito penal e à advocacia criminal. Levado por Ricardo Andreucci, meu professor, a fazer um júri simulado, foi nesse instante que eu compreendi como são importantes as contingências e as fragilidades humanas. Agora, quem me levou, qual foi o poeta que me levou, mas à salvação, como compreensão mais profunda da vida, foi Zé Carlos Dias, que me levou a fazer o primeiro júri, que levou a fazer outras defesas. Mas eu quero lembrar de uma delas. Eu fui compreender e sentir, e mais sentir do que compreender, a grandeza da pessoa humana quando olhei nos olhos daqueles cuja liberdade estava entregue às minhas mãos. São vários os casos. Do pai, velho agricultor, que teve que matar seu filho que tentava violentar sua segunda mulher. Da Neuza Maria, lembra-se, Reinaldo? Foi um dos júris que mais me comoveram. De uma jovem, órfã, entregue à família do prédio onde o pai dela, que falecera, era zelador, e ela, uma moça parda, convivia com a filha legítima do casal, que tinha todas as privilégios e vantagens, e um dia ela atira na irmã, entre aspas, atingindo-lhe somente a mão, e chama a polícia, e espera a polícia chegar. E é então processada por tentativa de homicídio,
existe a desconfiança do Ministério Público de que ela seja inimputável. É feito um exame psicológico e se conclui que ela era falta de afeto. E aí a nossa tese, Zé Carlos, foi, ela não atirou em uma pessoa, ela atirou numa situação constrangedora que a impedia de desenvolver a própria personalidade. Portanto, arguímos uma tese de estado de necessidade para salvaguardar o direito de livre disposição da sua personalidade. E o Zé Carlos teve uma frase genial. Por quê? Porque esta mulher, esta moça, ela repetira de ano 2 vezes a 2ª série. E quando foi à cadeia, ela fez o supletivo do ginásio, o supletivo do colegial, esperando o julgamento, porque demorava o laudo psicológico. Presa naquela época, por prisão preventiva obrigatória. E ela se forma no colegial, dentro da prisão, e o Zé Carlos vem com uma frase que define a grandeza desse maior advogado de todos os tempos do nosso país, que é alguém que reúne 2 virtudes muito complexas: sabedoria e coragem. E qual é a frase que o Zé Carlos timbrou? Ela vivia num cárcere privado, conseguiu liberdade na cadeia pública. E aí começou a minha senda da percepção da vida de forma diferente. Porque eu só fui compreender a grandeza da pessoa humana através das suas fraquezas quando eu pisei no chão da existência. Foi ali. Isto teve influência e todos nós compartilhávamos, porque éramos estes amigos que se reuniram para fazer a reforma penal, éramos, na sua maioria, éramos advogados. E advogados contestadores do regime. Eu tinha sido presidente da Associação dos Advogados, pondo nossa entidade sempre em favor e na luta pela redemocratização. Mas eu tenho que fazer justiça ao ministro Ibrahim Abiaco, a mais absoluta liberdade de trabalho. Pelo contrário, ele se opôs e estabeleceu o distanciamento de um dos membros da comissão, que se afastou, porque pretendia impor como decisão do Ministério uma lei de execução que ele fizera anteriormente. Mas a nossa ideia fundamental era humanizar e punir. Porque a humanização é a forma por via da qual o direito penal alcança a sua finalidade de contenção da violação de valores, mas ao mesmo tempo inclui, não exclui o condenado do meio social. E ao mesmo tempo era a visão de que a lei de execução penal não estabelecia, e a Código Penal também não estabelecia, uma distinção de 2 mundos, o mundo do criminoso e do não criminoso. Como se houvesse um criminoso que fosse o responsável único pelo fato delituoso. O único, a sociedade é perfeita, a sociedade é exata, a sociedade é harmônica. Errado é o réu. E ele, réu, é um criminoso que deve ser submetido a um processo de transformação para se converter num não criminoso. E nós reconhecemos, pelo contrário, que a sociedade é conflitiva, que a sociedade é uma sociedade de disputa, é uma sociedade de competição. E o que cabe fazer é dar elementos suficientes para que aquele que praticou um crime saiba superar as dificuldades de uma sociedade competitiva, de uma sociedade de hostilidade, sem o recurso ao delito. Isso só pode ocorrer de dentro para fora. Isso só pode ocorrer se dermos condições ao condenado e para que ele transforme-se a si próprio. E não para que ele seja transformado pretensiosamente através de uma posição autoritária de que a sociedade é perfeita e o único errado é ele. Ou seja, foi esse o espírito que predominou naquele
conjunto de moços, mas que, ao longo do tempo, vimos vendo que, infelizmente, todas as propostas que estavam postas, seja no Código Penal, seja na Lei de Execução Penal, estavam sendo ignoradas. Mas, na passagem do tempo, se houve essa desilusão, se houve esse desespero de não ver, por outro lado, todos nós sentimos que estávamos ligados à geração dos nossos filhos. Quero dizer, perceberam quem esteve aqui hoje falando? São os filhos dos meus amigos, que são os meus amigos. E outros que não são filhos dos meus amigos, mas que são da mesma geração, que estão aqui reunidos, porque eu consegui essa bênção de estar unido aos filhos dos meus amigos e à geração dos filhos dos meus amigos. Aqui está o Antônio Sérgio Pitombo, tá o Renato Silveira, tá o José Rogério, tá a Rogéria, e cumprimento a Rosarita, viúva do nosso queridíssimo, amantíssimo amigo Benedotti. Aqui está a Cleonice Pitombo. Houve uma ligação imensa entre a minha pessoa e os filhos dos meus amigos, que hoje são os meus amigos. E ao lado disso está a Marina, está a Helena, está a Elô, está a Mariângela, está o Alexandre Wunderlich, está o Maurício Campos, está o Theo. Quem são eles? Eles são os líderes da geração X, que se identificam comigo. Por quê? Porque nós temos o mesmo ímpeto vital. Por que estão ligados a mim? Porque nós vivemos conjuntamente a esperança da humanização. Nós temos a esperança da humanização. E temos uma responsabilidade, juntos. Também chamo à baila a mais recente, a geração Y. Mas por quê? Porque nós estamos, o Sarrugo bem mostrou isso, nós estamos sofrendo perigos de retrocessos inesperados. Nós temos que nos irmanar, nós temos que criar uma irmandade da racionalidade. A irmandade da racionalidade, a se opor ao totalitarismo, a se opor às soluções fáceis de respostas do populismo penal. Nada pior para o Brasil que ano eleitoral. Porque o ano eleitoral é o ano da criação do direito penal populista. Hoje até do direito civil. Muito bem. Nós temos que nos unir. Eu acredito, olha a importância que foi desta noite de festa, de tanta alegria para mim, recebendo o título de associado emérito do velho Instituto dos Advogados, pelas mãos de um outro filho de amigo, que é o Zé Horácio. As gerações aqui se encontram. Eu creio que é o momento, como diz a Helena, que eu me movimento, de estabelecer a convocação de uma irmandade da racionalidade. De uma fonte de resistência. Apoio às grandes medidas que o secretário Sarrugo nos trouxe alento ouvi-lo. Todas as medidas que foram aqui protagonizadas pelo Maurício, pelo Pitombo, pelo Theo, pela Helena, devem se traduzir em um conjunto, num caderno de orientação. Nós temos que constituir, portanto, essa irmandade da racionalidade. Porque, infelizmente, se de um lado se desenvolve a inteligência artificial,
por outro cresce a burrice natural. Em suma, estamos todos convocados, não vou dizer para uma guerra, mas vou dizer por uma resistência e por uma proposição. Nós não vamos deixar que o obscurantismo tome conta do país. Muito bem. Muito bem. E só me resta agradecer. Os recados, então, não tem nem como agradecer, porque me tocou profundamente. Ele lembra, nós temos uma vida em comum, eu posso contar as particularidades sem medo, mas que é rica de existência. Então, meus amigos, eu não tenho muito mais que dizer, a não ser que eu sou uma pessoa de muita sorte. Sorte de ter vocês, sorte de ter Judite, sorte de ter uma filha como a Luciana, sorte de ter os amigos que aqui estão, que coroam a minha vida de felicidade e de satisfação. Muito obrigado. Boa noite. Galito. Cara, obrigado. Obrigado, que bom ter você aqui. Oi, Iva. Parabéns. Tudo bom? E aí?